No ar, oi, eu sou a Ana, estou aqui hoje com a Eliana Tessitori, fisioterapeuta, mestre em enfermagem psiquiátrica, parceira do IPFEM da Feminologia. Eliana, a gente está muito feliz de ter você aqui, obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade, sua energia. Queria pedir para você se apresentar para a gente, contar um pouco desse trabalho que você faz com mulheres, que integra tanta coisa, e vamos, nesse conversa fiada, bater papo. É isso, sem Ai, roteiro que como beleza. sempre e trazendo o que precisa, o que está vivo, né? O que precisa chegar para quem vai ver e ouvir a gente. Bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Eu estou muito feliz, acho que essa felicidade é recíproca aconteceu de uma maneira muito natural, nosso encontro, né? E ter uma voz entre vocês me faz muito feliz, né? Por quê? Porque me dá a oportunidade de falar realmente as coisas que eu acredito, né? E essa é um pouco de mim, né? Então, para me apresentar, eu vou aceitar a sua provocação do seu vídeo de apresentação. Tá bom. E isso foi uma das chamadas assim que eu tomei para mim sobre, puxa, como eu gosto de me sentir provocada, porque aí parece que eu saio da minha casinha e me mostra um pouco, né? Você sabe que você me fez lembrar que todas as vezes, todas, que eu vou gravar uma aula, que eu vou gravar um vídeo, qualquer coisa, assim, que eu tenho que me apresentar, vou num congresso, ou ia, né, sei lá, Tá. né, e eu vou falar, eu sou Eliana Tessitori, blá, 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 eu sinto um incômodo. Então, quando você me convidou, eu falei, nossa, mais uma vez eu vou repetir aquilo lá. Então, eu vou falar o que eu sinto no meu coração, porque é o que eu acredito e estou falando para você e para você também que está aí do outro lado e que está podendo estar com a gente, né? Isso me fez lembrar quando eu era pequena que eu não sabia quem eu era e eu confesso que isso me acompanha até hoje, porque eu não sei quem eu sou. E naquela época onde tudo começou, eu pensava assim, nossa, quando minha cachorra vem, sinto isso. Mas se eu fosse a minha prima, que fomos criadas todas juntas, era muito misturada com elas, mas se eu fosse a outra, eu não ia fazer assim. E eu ia sempre fazendo essa brincadeira comigo mesma, se eu fosse uma outra pessoa. E eu ficava, às vezes, com uma angústia de saber, de querer saber assim, que se eu não fosse eu, quem eu seria, né? E como que eu era tratada por cada um, né? Então eu ficava pensando que cada um me via de uma certa maneira e tinha vezes que eu achava que não era bom para mim ou não era aquilo, né? Então eu resolvi contar alguns traços meus para que mesmo você e as pessoas que estão podendo estar conosco entendam um pouco e ver se é aí que elas gostariam de amarrar o seu burrinho no universo do corpo que eu vou oferecer, né? Eu falando quem eu sou. Fora essa imagem, eu tenho uma que até eu contei para você um outro dia, que o meu objetivo era conseguir subir no assento do sofá da casa, da minha casa, que era a casa da minha mãe. Depois eu cresci mais um pouquinho, eu consegui subir no encosto. Depois eu me esticava até que eu consegui pegar num crucifixo, que eu queria tirar Jesus da cruz. Então, eu não sou essa pessoa boazinha, como eu já fui, Tá. mas eu não entendia o ranço humano. Isso fez com que eu crescesse meio desaterrada, quer dizer, eu não gostava muito, nunca pensei em morrer ou me matar, essas coisas, mas para mim era um meio que tanto faz, né? De ver o filme de monstro, que era daquela época, essa coisa da Uhum. maldade, que eu não entendia, e eu confesso que até hoje eu não sei muito bem. Então, passando por isso, e atravessando os acontecimentos, indo crescendo, eu sentia duas interrogações, né? Se aquilo que era mais importante na minha vida, como que se acontecesse separado. O que era mais importante na minha vida? Se era a matéria, corpo, Tá. eu gosto muito de
organizar coisas, de estética, eu gosto de coisas bonitas, então eu tinha esse Tá, viés. tá. Eu desfilava, fazia propaganda desde pequenininha, então tinha essa coisa bem narcísica e blá blá blá. Tá E bom. tinha também o universo dos meus sentimentos. E de que será que lá eu olhava o céu e quando eu precisava descansar mesmo, Uhum. eu ia à noite, eu esperava a noite chegar e ia ficar lá no mundo das estrelas. Eu achava que naquele vazio, naquela escuridão, realmente eu conseguia descansar. Aí o Tá, que que eu fiz? Eu não sabia se eu prestava fisioterapia ou psicologia, tá. né? Para entender, fiz físio, porque eu achava que eu era já era meio desaterrada, né? Já não estava muito aqui, né? Já não estava muito aqui, ainda não estando muito aqui e cabeção, Sim. eu não quis. Aí eu prestei fisioterapia e a primeira coisa que eu fiz depois de entrar em fisioterapia era perceber que a gente não se encerra nesse arcabouço músculo-esquelético. Já de Ok. cara dava para ver que o nosso corpo, enquanto uma representação de nós, representa o quê? O corpo como densificação de algo muito maior, né? Como talvez uma maneira que eu alcanço, didática, né? Você tem a sua alma, algo que te antecede Uhum. sua experiência de vida na Terra, ou a cada experiência, né? Uhum. Algo assim. Depois você tem o espírito, onde habitam seus pensamentos, sentimentos, emoções, Uhum. e uma densificação de toda essa energia que é o seu modo de se agenciar na vida, né? Onde você consegue transformar essas coisas em ação, né? E o seu corpo ele baliza também coisas importantes que estão acontecendo nesses seus universos. Como? Como sintomas. Ok. Bom, não sei por que eu escrevo tudo isso se eu não sigo, né? Mas, enfim, É só para aí é um jeito de aterrar em algum lugar. E acho que aí, sim. e aí isso reverbera no campo e você fala. A escrita Mas tá organiza, ótimo. né? É, completamente. Organiza. E então, ah, eu saí quando lá na época da faculdade, eu me identificava, então eu sentia o seguinte, que eu precisava entender o negócio da ciência Tá. e da ciência tradicional. Isso me acompanha até hoje. Eu acho que se eu entender como que o meu músculo funciona, eu consigo Uhum. entender depois que os miasmas ficam nas minhas articulações. Uhum. Né? Para não ficar, eu acho que esse é um caminho de organização e que se esse lugar você vai estacionar um pouco seu burrinho, você vai passar por ele, porque a gente vai falar depois, né, de um curso que eu tenho muita vontade de dar para todo mundo que está aqui, né, e vai seguir mais essa organização, de você entender direito o que é comum a todos nós, no âmbito ou no ponto de partida do seu corpo. A partir daí, a gente vai começar para os outros corpos, se a gente pode dividir, né? E para as suas particularidades, né? Para a Tá. sua individualidade, para as suas peculiaridades, né? Então, lá na época da fisioterapia, eu estudava as coisas lá, também colava, normal, né? E aí eu comecei a me interessar por outros cursos. Então, por exemplo, o grito primal, né, que foi Uhum. uma época que a gente ia para a floresta e berrava e abraçava a árvore, né? E isso fazia com psiquiatras, psicanalistas, tudo Sim. direitinho assim, mas era um pé fora, né? A bioenergia, a própria bioenergética, dar murro Uhum. nas almofadas, né? E assim eu fui caminhando, saí e fui para o Hospital das Clínicas. Fiquei lá de estagiária, fiquei lá 13 anos. Mas eu Tá. fui ter voz. Eu fui da reabilitação física, montei um serviço de visão subnormal e cegueira. Aí eu já comecei a me descolar um pouco, a conseguir pôr numa instituição completamente tradicional, né, elementos que eram mais indisciplinares. Do, né, então,
Extracurriculares, né? Tinha um cuidado, né, de falar. Quando eu falava assim, o paciente entrou na sala com um semblante muito triste. Eu não podia falar muito triste, porque tristeza, quem fala é o psicólogo, fisioterapeuta, vai falar assim. Então foi uma educação mesmo para mim, né? Então, cuidando dos cegos, foi a primeira estada fora do âmbito completamente mecanicista dentro da fisioterapia. Né? Depois eu saí do Hospital das Clínicas e voltei a convite da psiquiatria, por causa da reforma psiquiátrica do Bassaglia na Itália, onde ele dizia que era um movimento antimanicomial, né? Que as pessoas com transtorno tinham que ir para suas casas e de inclusão, né, na nossa sociedade e tudo, e que a loucura estava no corpo e não na cabeça, ou não se encerrava na cabeça. Aí eles tinham que arrumar uma doida para aguentar a parada, vestir a camisa, e eu fui, acho que a sexta, e que ficou. Uau. E aí eu dei vazão para isso, rasgando o meu projeto inicial, que como RPGista eu ia medir, eu queria ver se, alterando a nossa postura, a gente melhorava se organizava melhor psiquicamente, emocionalmente, né? Eu não consegui fazer esse projeto lá. As pessoas lá que vieram para mim, pessoas com transtorno de longa duração e transtornos graves, né? Pessoas com psicose, esquizofrenia e tal, e que não podiam nem ser tocadas, não rolou. Né? E aí, através da dança, que eu tenho sou professora de dança também, né? Através da dança, consciência corporal e trabalho em grupo, eu consegui desenvolver o mestrado lá para perceber o quê? Olha que coisa legal. Que enquanto a gente organiza um talento, enquanto a gente exerce um talento, a gente se organiza. O que é isso? O que isso quer dizer? É muito legal isso. Vamos entender talento enquanto isso definido por mim, né? Talento pode ser várias coisas. Talento enquanto algo que você faz fácil e de maneira natural. A Eliana, quando entra na cozinha, se for para fazer uma comida salgada, eu vou abrir e vou montar um negócio. Mas para fazer uma comida doce, eu também vou fazer. Mas eu preciso abrir o livro, quer dizer, acessar o YouTube. Pode falar livro que, enfim, a nossa geração funciona bem. E então, talento enquanto isso. Então, enquanto algo que, ou porque está no seu DNA, ou porque Deus mandou, você faz fácil. E faz bem. Isso, lógico, que te dá prazer. O que aconteceu lá na psiquiatria? Que as pessoas com um transtorno grave de longa duração, eu fui descobrindo que elas tinham talentos. Vou dar um exemplo. De uma moça, era aquela que arrancava a roupa, que punha a roupa do avesso, que jogava a cadeira longe, que batia na cara do fisioterapeuta, esse tipo, assim, completamente desagregada. E eu não sei porquê, não lembro como, a gente viu que ela sabia flamenco. Ela não sabia contar o porquê, a família falava que ela nunca aprendeu flamenco, mas ela durante um período, ela que organizou o grupo, ela que coordenou. Então eu falava, Fátima, hoje você é a professora, você aceita? Sim. Posso dar o que eu quero? Pode. Ela ensinava flamenco, eu aprendi coisas de flamenco com ela, todo mundo aprendeu com ela, ela sabia tudo de flamenco. Quando ela terminava a aula, ela voltava a desagregar. Então, isso aconteceu com um, com outro, e foi um dos resultados da minha dissertação. O que isso trouxe para mim? Eu não trabalho com pessoas com transtorno mental grave, de longa duração, mas as pessoas que vêm para mim, ou porque vêm fazer constelação, ou o olhar do fisioterapeuta ou do terapeuta ele é treinado a ver defeitos. Crítico, autocrítico, perfeccionista, blá, blá, blá. E o que sustenta você, uma das coisas que sustenta você olhar seus defeitos são as suas qualidades. Ou, quando você exerce o seu talento, você fica mais com um acalento e com uma força interior
para você olhar para aquilo que não está bom para você. Uhum. E quando a gente, que é um pouco mais agregado, não tem esse transtorno todo, Uhum. né? Esse talento, exercer o talento fica e você desenvolve Uhum. para outras paragens. Então ele é Sim. um facilitador. Como a gente hoje fala muito em crenças limitantes, Uhum. quando você exerce o seu talento, você exerce a crença sua que te abre as portas e que te leva Uhum. para os universos que você tanto almeja. Uau. Então, eu fui ter tudo isso para contar que eu fui ter voz lá na psiquiatria, né? Então, uma outra coisa muito interessante é uma coisa que eu denominei de clínica do inusitado. Então, o que aconteceu? Por exemplo, eu fiz uma. A gente conversou agora há pouco, né? Sobre. Eu pedi para você uma sugestão de nome para o curso que eu proponho aqui, né? E Uhum. tome posse do seu curso. A gente chegou nesse tema, né? Então, eu fiz um roteiro preliminar. Quando um tempo atrás, ou antes dessa experiência do mestrado, eu montaria um protocolo, que é algo Hum. a seguir, procedimento a ser A aplicado, seguir. Isso. né? E a nossa vida não é assim. Não é e não está assim, né? Então, a gente tem um roteiro, e eu digo para todo mundo que está aqui, da parte melhor do meu coração, que você não terá controle das coisas que você tanto planeja, né? Por quê? Isso é uma questão de liberdade. Por quê? Uhum. Porque quando você tem uma meta que é muito bacana e você se abre para ela, pode ser que o próximo passo te leve em outro lugar. Uhum. Abre mão e vai para o outro lugar. Porque pode ser que no meio do caminho você nem lembre ou nem queira mais aquilo. Uhum. Isso dá Hum. uma certa liberdade, né? Sim. Tudo isso que eu estou falando também para você, eu estou misturando duas coisas, né? Uma, quem eu não sei quem sou. Uhum. E quando a gente fala, bom, isso é uma coisa, o outro é quem eu estou, né? Então, quem eu não sei quem sou. Quando a gente fala assim, eu estou tirando, eu estou ficando, eu gostaria de ser uma pessoa inominável, Hum. né? Uhum. E isso aprendi com algumas tradições e religiões que vão falar que Deus é inominável. Olha que pretensão a minha, né? Por quê? Porque quando a gente usa das palavras, né? Quando a gente nomina algo, a gente classifica Uhum. e a gente encerra algo naquilo, Uhum. né? Então, quando você percebe assim que você o primeiro momento seu dessa experiência de vida na Terra foi o momento da concepção, quando seu pai e sua mãe estavam lá namorando. E isso é comum para todos nós. Você pode gostar disso ou não. Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe, né? Todo mundo. A partir desse momento, né, quando você é concebido, você recebe aquela carga. Ó, isso já é parte da nossa primeira aula, tá? Uhum. Você recebe aquela carga do DNA, você é consteladora, você sabe também disso, né? Você recebe uma carga grande de códigos. Isso vai levar a gente a entender que corpo nós vamos falar. Você recebe um monte de códigos da sua linhagem e de histórias, de fragmentos das gerações. Muita gente viveu antes que você, o fluxo da vida veio vindo, talvez lá das cavernas, veio vindo, um namorou o outro matou o outro teve um amante, todo mundo faz parte, aquilo vem vindo até pluf, cair ali. E alguns cientistas falam que uma das razões de aborto espontâneo é a carga grande que aquele ser recebe e não aguenta. Porque parece que é muito você receber
todo esse DNA. Então, que não é só biológico, não é só olho preto, olho azul, cabelo assim, né? Você vai receber gestos, as histórias, as sagas familiares, vem tudo para você. E aí, Essa inteligência transgeracional, né? isso mesmo, Como a gente chama. códigos transgeracionais, né? E você ali com esses códigos começa a interagir com a sua mãe. A mesma comida, o mesmo alimento, e você ali, você é a sua mãe, né? E começa também a se submeter, vamos dizer assim, a todos os traumas da sua mãe, né? Porque você não sabe, mas a sua mãe é uma pessoa comum, Trago verdades. não é? É, eu falo sempre Aí isso. você vai indo, vai indo, vai indo, não cabe, não cabe, não cabe e brota. Quando você brota, você ganha. Eu ganhei Eliana Capelletti, minha mãe, Tessitori, meu pai. Uma Uhum. italianada, né? E a partir daí, então eu já tenho uma classificação. Olha como a gente vem se codificando, né? Codifica primeiro no DNA, depois com as referências com a mãe, outros códigos, Uhum. Uhum. né? E aí você brota. Quando você brota, você recebe, quem sabe batiza, sei lá, a coisa. E aí, então, vem um monte de códigos, né? As meninas, acho que hoje não aprendem mais como sentar, mas aprendia. Aprendi. Como que tinha que sentar? Meninas tem o que também é uma vertente de consolo, saber o papel que você desempenha. Por um lado. Sim, Hoje, a gente não está mais nesse lugar, com tudo que isso custa. isso mesmo. É o avanço que tudo que tem um custo, Sim. né? Então, eu fui para a escola de freira, ok? Eu também. Então, tinha aula de bordado, fazer cama, cozinhar, tudo para esse era um papel natural, né? E os meninos e não estavam nem naquela escola, tinha escola de meninos, que eu aprendi tarefas de meninos que Entre acho que aspas, de meninos. é, é. Sim. Bom, então quem eu sou? Mais fácil quem estou. Estou, Eliana, só que é esquisito falar, né? Até hoje eu nunca Uhum. consegui falar. Oh, meus queridos e queridas, eu estou Eliana Testori, É uma prática. né? É uma prática, precisa achar um modo. Eu acho que eu não achei o meu modo ainda, porque é cultural. Sim. Então, de que corpo? Ana, você quer me perguntar alguma coisa de mim? De você? Antes de eu começar a falar de corpo mesmo? Que corpo é esse? Não, não, na verdade eu tô achando ótimo. Eu tô aqui viajando com um monte de coisa e acho que você tá sendo bem positivamente inusitada, né? Ah, Acho que tem isso, porque eu gosto muito desses caminhos que aparentemente negam um caminho já conhecido e pavimentado, né? Então, gosto muito dessas provocações de quem não sou. Enquanto você está falando, eu estou aqui muito me nutrindo, mas também fiz uma anotação assim: me perguntar quem não sou, né? ah, mas isso não é tão difícil. Não, não é, mas é curioso porque assim, tem uma coisa que eu falo na minha vida que é assim, eu também sou o que me falta, sou o que me sobra, sou o que não fui, né? Porque é muito comum, por exemplo, as pessoas que sabem que eu não fui criada pelo meu pai, eu fui efetivamente ter contato com meu pai com 26 anos de idade, era muito comum as pessoas perguntarem se eu não sentia falta de ter um pai. E eu dizia, veja, tem duas coisas para te dizer. A primeira, eu não sinto falta de morar em Nova York por uma razão muito simples, eu nunca morei em Nova York. Então eu não sei como é essa experiência e para mim o sentir falta, ele nasce de uma memória e não de uma imaginação. Acho que essa distinção ela é importante. E a segunda coisa é, eu gosto de quem eu sou. E se eu tivesse sido criada pelo meu pai, eu poderia até também gostar de quem eu seria, mas certamente eu seria uma pessoa diferente. E eu gosto muito de quem eu sou.
da minha história, da minha vida, de tudo que eu escolhi. Então, eu olho para este evento de ausência paterna física na minha vida, porque o meu pai existe em mim de muitas outras formas, e depois eu fui entender, né? Como me disse a minha professora da formação do feminino, você garantiu o seu pai em você, né? Você foi o seu pai. Porque, enfim, sou muito parecida, tenho uma série de traços dessa coisa do transgeracional. E a primeira vez que eu conversei uma noite inteira com meu pai, Eliana, eu fiquei chocada com o poder do sangue. Eu ainda não Ah, era consteladora, e eu achava que a gente tinha muito mais influência do meio do que qualquer outra coisa. E a primeira vez que eu fiquei sozinha com meu pai, e a gente conversou por 6 horas, uma noite inteira, eu fui embora pro hotel, meu pai mora em Brasília, eu fui embora pro hotel chocada com o poder do sangue. Foi quando eu decidi estudar constelação. Porque comum, é muito comum isso, Porque viu? porque a gente fala as mesmas palavras, a gente tem o mesmo jeito de criar Ah, filho, a gente tem a mesma disposição para o trabalho, a gente tem o mesmo jeito de ver a vida, sabe? É muito impressionante, foi muito impressionante, assim. Enfim, então só para te dizer que eu tô aqui, eu sempre falei que eu sou o que me falta, o que me sobra, e também sou as minhas ausências, né? Então, você estava propondo essa reflexão de quem não sou, e eu anotei, né? Me perguntar quem não sou. Então, já estou muito grata, já saí ganhando. Mas acho que vale a pena super a gente entrar no corpo, assim, porque você já foi dando uns ganchos é, bons, né? já dá vontade de falar um monte de outras coisas, né? É. E a gente tem que se direcionar um pouco também, Uhum, né? Mas sem dúvidas a gente é resultado, então vou retomar isso, de uma produção. Porque antes de uhum, você, eu acho isso, né? uhum, Antes de você ser esse seu pai que habita dentro de você também, né? Esses uhum, traços, você já existia, sim, né? Então você também não é, isso. né? Ao mesmo tempo que é. Por quê? Porque a gente tem um pensamento dual, né? Na nossa vida material. Uhum, Aqui na Terra tudo é em relação a, né? E quando a gente fala, vamos sair do julgamento, a gente consegue mais ou menos, né? é. Ou por um instante, né? Ou então a gente julga não julgar, né? Ou a gente é treinada, né? Ou se treina. A imagem que eu trago para as mulheres de quem eu cuido é: pega o julgamento, põe ele sentado no banco do carona do carro, fala, querido, me dá só um minutinho aqui e É isso faz o mesmo. que você tem que fazer a despeito do que ele está te dizendo, né? Então, deixa ele falando ali e faz o que você tem que fazer sem considerar essa pessoa que está falando aqui no banco do carona. E deixa ele Então, falando, só isso. uma das coisas que eu tenho, eu não sei se é prepotência minha, né? Mas não é quando eu falo tomar posse do seu corpo, é você criar uma via de trânsito, né? Uhum, Entre a produção que você é e a produção que você não é, né? uhum, Entendendo mais como uma essência, né? tá. Então de que corpo é esse, né? Eu falo, gosto, estudo o corpo contemporâneo. Tá. Não vou falar da história do corpo, que eu também já poderia ser um outro momento, um outro Uhum, curso, uhum, mas não tem essa conotação. É um recorte do corpo pós-moderno, do corpo urbano, que também seria diferente, porque já dei aula para mulheres em zona rural, tá. para mulheres da lavoura. Uhum, É completamente diferente. sim. Eu vou falar agora, e quero falar para cada um que está aqui, desse corpo pós-moderno, que é cartográfico e é fenomenológico. O que quer dizer? Que é o corpo que vive agora, Covid-19. Julho de 2020, 5 meses de quarentena. Exatamente, é esse corpo que veste, que está de meia ou de sandália, ou fica descalço, mas não tem terra, ou tem terra, pisa um pouco, volta no calçado. Não sei se eu me faço clara, né? Uhum, E quando esse corpo, que é uma via de trânsito, né?
Então, ele tem, dentro desse recorte de hoje em dia, ele tem um aspecto que é esse agenciamento, ele é um local Uhum. denso, de representação da sua alma, do seu espírito, né? Uhum. Mas que por ele passam todas as energias que estão por aí, como as ondas de rádio que estão. Você também recebe e emana isso, o seu coração, então o que você pensa, o que você sente, né? O que você pensa, o que você sente, a maneira que você usa isso para facilitar a sua vida, né? Uhum. E, e há muito tempo que eu olho o corpo urbano, como o principal, porque eu sou urbana, acho que deve ser isso, né? Uhum. E eu sempre falo dessa vida nossa contemporânea. O que que caracteriza a vida contemporânea? É o Covid-19. Uhum. Mas até anteontem não era. Quando eu comecei a montar esse curso para nós, eu falei assim, nossa, não, um viés que é principal da vida contemporânea são valores contraditórios coexistindo. Uhum. Mas o que que era contraditório que eu sabia? Agora você vai pensar junto comigo, né? Mas a festa rave, Uhum. Opus Dei. Uhum. Festa rave, então, ultramoderno e arcaico, mas parece que festa rave agora já virou arcaico. Não tem mais nada a ver. A gente tem quais. O que que é ultramoderno hoje? Confinamento. Ultramoderno não é que é bacana, é Uhum. característica do momento que nós estamos vivendo. E para Uhum. você tomar posse do seu corpo, levanta suas anteninhas, põe seus pés no chão, para ver o que que você está vendo, o que que tem a ver com você, o que que te alcança. Porque se você não tomar cuidado, o Covid te pega. Uhum. Isso é ultramoderno, é valor de agora, né? Uhum. Então, entenda que você vai acionar muito os seus dois cérebros, o cérebro que vai cuidar das emoções e da sobrevivência. E em especial sobrevivência, porque ou você ataca ou você foge. Por enquanto a recomendação é fugir do vírus. Era isso que eu ia falar, até porque não se sabe como atacar, né? Todos os E esforços estão sendo feitos para atacar, então por enquanto a gente foge para saber como ataca, né? isso, e o que que a gente quer fazer? Usar o seu bom senso, que é o cérebro frontal, que é a parte do racional, o neocórtex, né? Uhum. Vai falar qual é o meu bom senso, eu vou por aqui, eu não voltei a atender presencial. Eu, Eliana, É, eu Catarina também não. Estudou, Uhum. né? E não voltei por opção minha, né? E a gente desenvolve outras coisas. Você também não tem outras pessoas que estão atendendo. Então, entre fuga e luta, a gente está procurando o nosso caminho. Eu quero que você que esteja aí do outro lado também procure o seu caminho, né? Então, eu achei uma pesquisa de uma socióloga da Unicamp, que ela coloca várias palavras que estão sendo usadas agora, e você vai lá sublinhar na pesquisa dela as Uhum. que você mais dá importância. Tá bom, eu vou Então anotar ela aqui. colocou coronavírus, Hum. confinamento, álcool gel. Depois eu te mando o link se você quer Tá da bom, pesquisa, quero. tá? Álcool gel, Zoom, live, né? Economia do olhar foi a que mais me chamou a atenção. É. Olha que coisa interessante de hoje em dia. Antigamente, Hum. isso quer dizer de janeiro para trás, você falava assim: olha, amplia o seu olhar, veja novos horizontes, encontre outras possibilidades. Hum. O que que aconteceu com o confinamento? A gente recebe milhões de. Me fala uma coisa, se você consegue participar de todos os cursos, de tudo que te aparece online de graça. Não. Você pega 15 coisas, você pega 100 coisas, escolhe 15 boas, de pessoas que você já sabe. Você não consegue acompanhar. Então, o que Uhum. que acontece? Esse olhar fica pulverizado. Isso, para todos nós, pode estar acontecendo com você e com seu corpo também. Ele fica pulverizado, ele fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, né? E você não fixa o olhar em nada. Uhum. Você não faz nada por inteiro. A gente tinha uma cultura do descartável, né? Uhum. Você deve ter ouvido
ou talvez usado o termo relacionamentos nocivos. Sim. Uhum. Tóxico. Era isso que eu ia falar, tóxico. Não fique, né? Uhum. Muitas orientações eram assim: essa pessoa tá ruim para você? Você tá ruim na relação? Não fica. Não Vai faz embora. isso com você, né? E aí na balada os garotos, as garotas beijavam 15, 20, às vezes um combinado, quem vai beijar mais e não sei o que lá, né? Aí minha amiga me falou ontem assim: olha, você não sabe, eu tenho 5 amigas que elas estão morando com o cara que elas conheceram na semana do Covid. Uhum. E não sai, os casais não Eu conseguem. acessei umas histórias assim. Então, veja que coisa como mudou rápido, Uhum. sem a gente ter tido o processo para a mudança, que é um outro ponto. Uhum. Não estamos preparados. Né? Então, do descartável, a gente está passando por uma, não sei se pseudotolerância, se é um caminho para uma outra descoberta. Eu sei que o conceito de família já tinha mudado, Sim. né? Agora vem essa onda Uhum. planetária que está Uhum. falando para nós: o outro não existe. Uhum. Acabou. É O que tudo um. acontece aqui, acontece lá. E é uma característica da modernidade, vamos dizer, das descobertas científicas. Por quê? Outras pandemias já existiram, cada uma com suas características. Segundo os sociólogos também, e os biólogos, o avanço da tecnologia produz pandemias. Por exemplo, os estudos que mostram a evolução dos meios de transporte em algumas décadas mostra que o transporte aumentou muito, permitindo com que as pessoas transitem muito de um país para o outro. E Veja o número confinem de muito, aviões, número de helicópteros, de trânsito aéreo. e confinem muito também, né? Ônibus, avião, etc. Então tem uns espaços de Então, confinamento. essa mobilidade traz muita troca de doenças também. Sim. E, bom, eu vou. Se você está travado. Voltamos. Agora voltou, né? Essa é uma coisa também ultramoderna, né? Tem lá na internet o bingo da reunião online. Aí tem lá, você tá me ouvindo? Minha câmera não tá funcionando. Ih, travou. Peraí, vou voltar. Marca aí o que que você usou nessa quarentena, né? Mas Então, é ultramoderno também. Mas eu gostei dessa economia do olhar também. Achei bem interessante esse termo. então, é falando desse corpo, né? Que eu quero falar para todos nós, ele vai nesse lugar. E eu resgatei dois autores que eu também usei muito no mestrado, que é o Nietzsche e o Deleuze. Uhum. Né? E o Nietzsche, quando ele fala, torna-te quem tu és. Hum. Isso me fez lembrar, eu trabalhei muitos anos com uma terapeuta floral, ela devia ter uns 70 e poucos anos, eu tinha acho que uns 40, e a gente, segunda-feira, tomava café, nós fomos tomar café, e veio éramos duas solteiras, e veio um médico, assim, tava com o jaleco dele muito elegante, ele veio, né, eu certa que era para mim, mas era para ela. Aí, e foi lá, e ele entrou no meio da nossa conversa, a gente estava falando de borra de café, e o cara entrou, deu o endereço de uma mulher da borra do café. Ele queria ela de qualquer jeito, né? Aí Uhum. ele foi embora. Eu falei assim: Alice, Santo Cristo, me conta o que você fez esse fim de semana. Ela falou assim: eu resolvi parar de ser quem eu nunca fui e quem eu Hum. nunca serei. Olha. Eu parei de ser, ou resolvi parar de ser quem eu nunca fui e quem eu nunca serei. E então, é claro que quando eu leio isso do Nietzsche, né, torna-te quem tu és. E ele e o Deleuze vieram do Spinoza, né, que vai falar que Deus não está fora, não está, Deus está na natureza. Essa força criadora, a nossa força criadora já está aqui. E então, como esse arcabouço, né, ele transmite aquilo que você é.
né? Se você resolve gostar de quem você é, tem coisas, por exemplo, que você não vai fazer mais. E tem coisas que você vai experimentar. E talvez a fixação do olhar possa vir daí, Sim, dessa vontade, né? sim. E muitos talentos podem ser descobertos, né, Eliana, quando você entra nesse trilho e resgatando uma coisa que você falou no começo, que bom, eu fui RH por 20 anos da minha vida, né? E quando você fala que exercer o talento te organiza, né? Quando você decide se tornar quem você descobre provavelmente uma gama de talentos que te ajudam a se organizar. E, portanto, essa espiral, né, ascendente, que a gente estava falando até antes do começo da gravação, essa espiral ascendente acontece. Me vem a palavra propósito, né, na cabeça. Uhum, E me veio uma historinha também. Se eu valorizo tudo que eu faço através do sofrimento e tudo que me vem fácil é desmerecido, né, eu vou ter uhum, um caminho aí para entender que será que é através do sofrimento? O sofrimento ele faz parte, é uhum, inerente, né, à raça humana, mas talvez esse âmbito religioso, se for esse o caso, né, de que eu só valorizo o que eu faço através, se eu não sinto sacrifício, é que nem assim, eu trabalho o meu corpo, eu sinto que eu trabalhei somente se doer. uhum. É o mesmo Aí princípio. eu vou ter que tipo de relacionamento? Para eu sentir que eu amo, eu preciso de que alguém me judia. É. Eu vou me enfiar num Precisa lugar doer, que me né? sinta judiada, né? Precisa Precisa doer. doer. Né? Precisa doer. Então, qual é o espaço que eu vou ter para exercer o meu talento? E assumir as minhas diferenças. Uhum, Né? Então, Deleuze ele vem com uma premissa que ele chama de imanência, que uhum, é exatamente você encontrar a sua essência, aquilo que é imanente a você, aquilo que você uhum, não vive sem. Se você não vive sem sentir dor, olha para isso. uhum. Veja se realmente é ali que você quer amarrar o seu burrinho. É. E o quanto custa você se decodificar, ou descodificar, vamos chamar, tanto faz, né? Uhum, Que é uma proposta do Deleuze também e do Nietzsche também, que acho que já vem do Spinoza, toda essa turma aí. Estou falando que eu que acho, porque eu não sou uhum, filósofa, talvez não esteja falando tão certo, né? Mas essa o Deleuze fala na pura afirmação da vida, que é alegria. Para ele, o sentimento de vida está ligado à alegria. E a gente uhum, sabe que a alegria vibra mais, a frequência da alegria é mais uhum, alta que a do amor. uhum, Então eu acredito que ele esteja certo. Né? E essa alegria você acha quando você encontra a sua emanência, é a sua essência mesmo, quanto aquilo que realmente te faz bem. É... Foucault também fala uma coisa que eu acho muito interessante, quando ele fala que todo mundo precisa um pouco do possível, Foucault é ótimo, né? senão você sufoca. Uhum, Que aí sim. o sufoco eu entendo enquanto físio e que é uma produção de sintoma, né? Que é a gente entendendo o sintoma como as nossas bênçãos, que são códigos, porque são classificáveis, né? Para te contar que você deve olhar para alguma coisa que está por detrás, que vai estar naqueles dois cérebros que são do inconsciente, né? Que é do cérebro emocional e do de sobrevivência, do instintivo, né? Aí é que estariam as verdadeiras razões dos nossos sintomas, né? Então, essa questão do possível, o meu filho, eu tenho um filho que sempre, desde pequeno, ele come pizza pegando com as mãos. Ele não usa talher, não usa prato. Uhum, E até o dia que eu vi um vídeo há pouco tempo, ele tem 25 anos, uhum,
Eu vi um vídeo há pouco tempo atrás dos italianos que eles comem assim. Minha família ninguém come assim. Tudo italiano, mas ninguém come assim. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, o Ricardo tem razão de comer assim. Então o que eu tô Ele sabe o falando? que ele tá fazendo, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Não, para ele, e a família inteira já falou, você não usa garfo e faca, não sei o que lá. Então, olha como muda. Eu tô te dando esse exemplo que é recente agora, né? Porque o seu olhar, ele muda. Sim. E às vezes a pessoa, se eu vou comer sem garfo e faca a pizza, e eu quero, mas eu vou me sentir mal, você vai optar se você quer isso ou não. O Ricardo, Isso. por exemplo, nunca Se você quer pagar o preço ou não, né, você quer pagar o preço ou não. Então você isso, escolhe. de transgredir. É o preço de transgredir. Até aqui, você gostaria de fazer algum comentário? Não, eu tô super ok. Pensando em todas as Então, minhas ok. transgressões. A gente então está falando desse corpo que resulta dessa pós-modernidade, que é algo que a gente está experimentando agora, Uhum, né? Então a gente não está muito bem seguro quase nada. nos nossos lugares, nos nossos papéis, Uhum, né? Então eu pensei em como que você pode cuidar desse corpo, tá. né? Quem é você nas suas igualdades e nas suas diferenças? Quem Uhum, pode ser você uhum, nesse momento? Né? E como referência, eu vou usar uma fala sua que eu gostei muito, Ana, quando você falou que é hoje que você constrói seu passado. é, E é muito interessante que dá uma sensação inversa à ansiedade, uhum, né? É claro que você almeja um futuro, porque a gente não tem essa lógica de que hoje é o último dia, uhum, né? Então, indo ou influenciada por essa sua fala, né? O nosso curso ele vai ser composto de 9 ou 10 aulas, acho que 10 aulas pelos temas. Eu tenho aqui um roteiro que ele pode ir um pouco para lá, um pouco para cá, mas o que eu pensei? Da gente conversar, de você entender onde tudo começa. uhum, E começa lá, na concepção. E depois, o que existe de igual entre todos nós? uhum, Então, para você entender aonde e como tudo começou para você, a gente tem exercícios, né? Você vai conhecer a sua ancestralidade, é uma ótica bem de análise transacional, da criança, do adulto, uhum, né? A sua puberdade, como, o que será que está acontecendo para começar para começar a limpar uhum. você. Eu acredito que você não vai exercer nem encontrar seus talentos se você ficar ocupando lugar com um monte de coisas que você nem é, né? Ou Perfeito, exercendo coisas sacrificantes, perfeito. né? E então, quando você brota, ou você brota menino na sua, no seu órgão genital, ou você é menino, ou você é menina, ou você é intersexo. Então, Com a as gente tem três. classificações atuais, né? Juntando o aparelho biológico com os nomes atuais. Então, mas antes Uhum, de você nascer, você já tem uma codificação, tá. né? Que Uhum, ela é biológica, sim, uhum, né? Mas é ali na concepção e na gestação. tá. Aí você nasce. Seu corpo físico de bebê, ele nasce tudo do mesmo jeito. Você pode ter uma Uhum, interferência, você pode ter sofrido uma paralisia cerebral quando você nasceu, muita coisa pode ter uhum, caído no chão, muita coisa pode ter acontecido, mas você uhum, nasceu daquele jeito, nesse formato humano. tá. E que vai diferenciar um bebê do outro bebê é o sexo. Uhum, Ok? Tudo bem. Olho claro, cabelo num cabelo, uhum, essas coisas, mas são detalhes menos significativos para nós lá na frente. tá.
Depois a gente tem um desenvolvimento do nosso corpo, que é importante ter uma certa noção, porque os nossos movimentos, a nossa postura, o nosso agir, ele também pode estar sendo influenciado por isso. Uhum. Por exemplo, a gente rola, senta, engatinha, ajoelha, fica em pé e anda. Como é que é esse trânsito com a força da gravidade? Então, a gente vai conhecer um pouquinho da nossa anatomia, de como o corpo funciona, Tá. né? A parte embriológica, de como Uhum. a mesma célula, por exemplo, quando ela se divide, uma das células, quando ela se divide, ela vira pele e osso, pele e sistema nervoso. Uhum. Pele e sistema nervoso têm a mesma origem embrionária. Por que é legal você saber disso? Porque o que acontece na sua pele tem a ver com o sistema nervoso. O que acontece no sistema nervoso vai brotar na sua pele alguma coisa. Hum. Então, se você for ver lá na minha página, Eliana Tessitori, cuide-se bem. Uhum. Né? Quanto mais informação você tiver e você conseguir exercitar isso que tem a ver, que você acha que tem a ver com você, mais coisas a gente vai ter para fazer. Sim. Né? Então, você entendendo isso, você pode ser que tenha uma alergia, você fala assim, nossa, será que eu estou nervoso? Será que alguma coisa não me caiu bem? Pensei exatamente nisso. Eu sou super, agora não tanto, mas por muitos anos fui muito alérgica dérmica. Muito, muito. Esse mundo me arranhava muito, assim. Me inflamava, né? Me coçava, principalmente quando eu me sentia nos aquários, assim, sabe? E aí a Não, minha que... pele, e aí a minha pele gritava. Então, a pele é o que une e o que separa, né? Uhum, sim, Encostou, não deu liga, separa. exatamente. O santo não bateu, separa. É, é isso aí. Né? Então esse conhecimento que vem do igual, né? Uhum, Então acontece assim com o seu corpo, como é que é um pouco da sua estrutura muscular, o que que te põe em pé. Então, são classificações? Sim. uhum, Que você pode aprender a olhar para ver se isso faz sentido para você, né? uhum, Você falou da pele, né? uhum, Alguém poderia falar assim, nossa, isso pode ser saudade de alguém. Pode! uhum, Saudade pode dar uma coceira, sim. né? Alguém pode falar assim para você: será que você está. Será que você sabe do lugar que você ocupa na sua vida Uhum, agora? Porque a pele também tem a ver, pele e pulmão. sim. Então, aí vem a medicina chinesa e tal, e a gente é esse composto, né? A gente falando um pouquinho dessas diferenças dos gêneros assinados, vamos dizer se a gente pode falar assim, né? A Uhum, gente começa a tomar um pouquinho de posse do nosso corpo físico para ir para a nossa respiração. Por uhum. que respiração? Quando eu falo assim para o meu pai, pai, como é que você tá? Ele fala, tô embaçando o espelho. Embaçando o espelho é boa. Ele tá vivo, aqui, né? Vivo aqui, Uhum, esse mundo dos vivos, sim. né? Então, por isso, conhecer um pouco da nossa respiração, a respiração, ela é fundamental, né? Para tanto para nossa ocupação da sua capacidade respiratória, alimentação dos seus tecidos físicos, Sim. né? Quanto para você ter uma mediação e buscar outros sentidos de alimento vital, que é o prana, Uhum, né? Então, quais respirações, a respiração te acalma, a respiração tonifica, quais algumas que você pode entrar em contato? Aquilo que te prende, o diafragma, que tem a ver com medo, que é o principal músculo, né, da respiração. uhum, E também, a partir daí, a gente pode, então a gente fez corpo físico e fez respiração, a gente pode entrar em contato pelo menos com os 5 sentidos. Né? E como uhum, que você pode usar esses 5 sentidos que vão ter a ver depois com o nosso sistema endócrino, que são os chakras, nossos pontos de energia. E o uhum, principal para tratar do nosso feminino são 2 chakras. Né? Um que é bem no períneo, uhum, e o outro
que é um pouquinho abaixo do umbigo. Antes, acima da pubis, abaixo do umbigo, que é o esplênio que cuida dos nossos relacionamentos. Uhum, E aí a gente começa a falar um pouquinho de relacionamento, uhum, né? Relacionamento de você, relacionamento de você com o outro, com o ambiente, com o nosso planeta. O outro é você, então vai dar em você mesmo, não tem uhum, escapatória, uhum, né? E aí a gente estaria falando de prazer. Você sabe que quando eu fiz vários anos cursos e cursos sobre fisioterapia pélvica, que eu chamava de uhum. saúde e prazer femininos. Quando eu punha a Tá. palavra prazer, o Facebook me bloqueava. Opa! Caramba, que dificuldade, Em que 2020, medo. né, gente? Do século XXI, pelo amor de Deus. Não, mas não foi, foi 2019 para trás. Ah, tá bom. É na pré-pandemia. Vai ter era, né? Vai ter marcação de era, assim, na E, pré-pandemia. mesmo quando depois, né, eu fui Aham. testando nomes e às vezes passava prazer de viver, porque é verdade, é prazer de viver, Uhum, é muito mais amplo. E aí a gente vai falar de Tantra, que é esse uhum. tecer a vida como um todo, é você se conectar, porque eu te garanto que com tudo que esteja acontecendo, esse é um momento favorável, Tá. né? Essa coisa de que não existe outro, Uhum. né, faz todo sentido. É. Todo sentido e data no mínimo de 5.000 anos, né? Porque a gente tem os Vedas, a gente tem a Torá, a gente tem o Alcorão, a gente tem um monte de livro sagrado falando pra gente que é tudo uma coisa só, né? No fim das contas. Então, acho que agora a gente está sentindo mesmo isso, assim, nesse tecido. É isso mesmo, né? Mas você fala em 5.000 anos, eu posso te falar, como o que eu ensino é a dança egípcia, eu sei um pouco do Ah, mundo é, dos não, sim. egípcios, É, pois né? é. E 6.000 anos antes de Cristo. Uhum. Então, estamos falando de 8.000. Então a gente pode estar falando de sempre, Perfeito. né? E então, falando depois de prazer, eu abriria uma última aula para falar uma coisa também que você falou que me chamou a atenção, que eu gostei muito, o que antecede o sofrimento, Quase tarde demais. né? Que eu acho aí É. brinda, né? A gente entender melhor a gente mesmo, tomar posse de quem a gente é e sabendo que a gente transita. Uhum. Não tem problema você falar, vou pensar, ou então mudei de ideia. Uhum. Ah, mas você sempre foi assim. Uhum. Não sou mais. É, É. né? Então eu tenho essa proposta para nós de Tô achando cuidar ótimo. desse feminino, né? Que Uhum. eu não consigo ver assim esse curso é encerrado às mulheres, Perfeito. né? Porque é um feminino, é o Uhum. feminino que habita dentro de cada ser humano, Uhum. que é a nossa parte transformadora, Uhum. a nossa parte cuidadora, Uhum. né? Depois a gente monta outros cursos, Sim. né? Opa. Mas essa tomada do corpo enquanto autocuidado, Uhum. enquanto gestar a si, ou gerir a si mesmo, Uhum. é feminino, Sim. né? Como se você pudesse ou fosse parir a você mesmo agora. Uhum. Você pare você e você é a sua parteira. Uhum. Perfeito. Perfeito. Queria contribuir com duas coisas. Veja se você acha pertinente. Tem uma coisa que eu provoco muito nas mulheres de quem eu cuido, que é inicialmente esse ganho de consciência sobre o que o corpo me conta, né? Então, dou vários exemplos e só para ficar em alguns, você estar conversando com alguém e toda primeira consulta, né, assim, específica, eu gosto de perguntar para a pessoa como é que ela dorme, como é que ela come, aquelas anamneses mais básicas assim, mas que dão para gente um panorama
grande, né, das grandes áreas da vida. E aí, quando pergunta de doença, fala, não tenho nada, tal. E aí você continua conversando, você descobre que a pessoa tem enxaqueca há 18 anos. E como assim não tem nada? Né? Ou então vive com uma dor na lombar há 5. Então, tô com a cervical travada desde adolescente. Quer dizer, pensando numa medicina indiana, né, ayurvédica, nos 6 estágios da doença, como é muito notório que o ocidental ignore, no mínimo, os 4 primeiros estágios da doença, até que ela, enfim, se desmobiliza e vai encontrar algum lugar. Porque um outro exemplo que eu dou, e daí é um exemplo meu, não só o da cervical, né, mas assim, um outro exemplo eu ficava rouca, muitas vezes, assim. Momentos de estresse, minha voz sumia, eu ficava com uma voz assim, não conseguia fazer nada. E aí eu ia nos otorrinolaringologistas, né, nos especialistas ocidentais, a gente precisa pensar, é esse o gancho que eu quero fazer com a integralidade do corpo, né? Eu ia nos especialistas ocidentais, nos otorrinos, então cuidam daqui para cima, eu achava que meu problema era aqui, logo eu fui num otorrino. E, nossa, não, sua garganta não tem nada, sua garganta não tem nada, sua garganta... Acho que no 5º médico que eu fui em um ano, ele olhou para mim e falou, minha filha, você já foi num gastro? Não. Minha filha, o que você tem é refluxo. Você deve ter uma gastrite bem severa. O seu refluxo está queimando as suas cordas vocais. Porque provavelmente você passa por momentos de estresse. Eu era diretora de RH, né, na época. Você passa por momentos de estresse, o seu refluxo queima a sua corda vocal. E você fica sem voz. Então você não tem que estar num otorrino, você tem que estar num gastro. Para tudo. Para tudo. Como assim ficar sem voz é problema do estômago? Né? Eu era meio criança pequena lá em Barbacena ainda. Aí resolvi parar de procurar especialista naquele momento e fui para uma médica ayurvédica. Ah, que Foi maravilha. assim que eu caí um pouco nesse mundo. Que E aí interessante. ela me deu uma aula sobre o elemento predominante no meu corpo, que é fogo, né? Então ela costuma dizer que eu sou uma pita-cafa que vateia demais. Então, é assim que ela me descreve, né? Então tem um fogo grande com uma terra bem forte, né? Osso, dente, cabelo, tudo muito forte, etc. Mas um vento que, enfim, me mobiliza e pode uma capacidade mental que pode me desmobilizar muito. E aí ela foi me explicando e falando dessa casa do fogo que é o estômago, né? Desse Agni que existe aqui. E como eu estava desequilibrada, como eu estava uma pita muito desequilibrada. E de fato, foi a época que eu tive todas as alergias de prurido, de coceira, de vermelhidão. Foi a época que eu tive todas as infecções urinárias. Foi a época que eu tive, então, portanto, gastrite com H. pylori. E aí depois ninguém sabe porque que eu decidi transicionar de carreira, né? Porque você, né, liderar 9 países de América do Sul não é um negócio... A gente não passa muito incólume, né? Não passa muito... Enfim, muito boa até o final. Então, e aí, pela predominância de fogo no meu corpo, eu explodi, literalmente. Afta, eu tinha afta, tinha herpes. Então, pessoas com predominância de fogo têm essa predisposição inflamatória. Pessoas com predominância de terra vão ter a predisposição de criar corpo, né? Mioma, pedra no rim, cisto, etc. E aí eu fui entendendo um pouco esse funcionamento a partir dos elementos. E ela me ensinou a ouvir os recados do meu corpo. Então, e foi assim que eu comecei também a estudar o Dr. Rudiger, Val Capelli Gasparetto. Aí eu fui para esses lugares da psicossomática, então autodidata, tá? Não tenho formação, então falo pouco sobre isso, mas este conhecimento me ajuda muito a receber uma cliente querendo transição de carreira, por exemplo. E nossa, de repente, meu joelho inflamou. Meu joelho inflamou, tem não sei o que, e cirurgia, você fala, vamos olhar para essas humildades, para esse se dobrar, e aí a gente vai traçando um caminho a partir do recado do corpo. Então, de um jeito muito simples, assim, eu faço a provocação, né, para as pessoas que eu atendo, de primeiro só ouve o teu corpo, presta atenção no teu corpo, o que ele está te dizendo.
E tenho feito que se, enfim, a minha médica e a minha terapeuta e a minha nutricionista Ayurveda souberem que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso escondida, mas tem uns testezinhos de dosha, né? Simples assim. Sim. Eu peguei Ah, um sim. bem, peguei um que eu confio mais e tal. E eu tenho feito um pouco, eu tenho tentado trazer um pouco dessa consciência, e daí eu encaminho as pessoas para os lugares, enfim, de profundidade. De dizer, olha, tenta entender que se você tem uma predominância de ar no teu corpo, seria muito bom que você comesse raiz para te ajudar, pum, né? A te botar na terra, a te trazer para a terra, né? E te dar essa força para você caminhar nesse mundo 3D aqui. E vou fazendo umas experiências, entre aspas, elas acham que é uma experiência mais singela, e eu já estou ali tecendo várias coisas, porque chega uma hora que elas viram para mim e dizem, nossa, faz todo sentido, mudou muito. E você fala, bom, começa a conversar com o teu corpo. Se você está num lugar e está numa reunião, e constantemente você não quer estar ali, ouve isso. Isso é um recado que a gente vai ignorando, 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 até virar uma pedra, um câncer, um infarto, até virar qualquer outra coisa, né? Então, acho que o nosso encontro, né, meu, seu, Feminologia, IPFEM, acho que ele é muito virtuoso, ele é muito frutífero, porque eu acho que quando a gente junta o que a gente sabe, vê, estuda, vive, pesquisa de curiosa também, né? Porque a gente gosta muito de estudar, mas a gente tem uma curiosidade grande. Eu acho que a gente está construindo um passado lindo, que é a última coisa que eu quero dizer. Eu cansei um pouco de ouvir as pessoas dizendo que querem construir futuro. Isso faz tempo já. Porque como RH, eu fui RH por 20 anos, o que eu Nossa. ouço numa entrevista é só passado, né? As Ah, histórias que a gente ouve mesmo. numa entrevista de emprego é só sobre passado. Interessante. Quando você conta uma história num jantar de sábado ou num churrasco de domingo, é sobre passado. As memórias, eu faço álbum impresso, né, ainda. Que eu sou uma pessoa, né, um pouco mais antiga. Isso vem da minha mãe. Então, todo ano eu faço o álbum do ano anterior e tal. Então, eu sou bem Olha, que física. lindo. Então, eu tenho uma estante inteira de álbum. É uma estante de passado, É, né? De documentação do passado. Então, você se orgulha ou você se arrepende do que está no passado. Mas o que está no passado, amanhã, o que está no passado é o que eu estou fazendo hoje aqui com você. Então, a sim. história que eu vou contar amanhã é sobre ter gravado com você hoje. E é um passado do qual eu me orgulho muito. Então, quando as pessoas entendem que o que elas fazem hoje é sobre construir um passado do qual elas possam se orgulhar, pelo menos para mim, muda tudo, né? O Ah, mas futuro é muda mesmo. consequência. O Isso me pegou. consequência, assim. Né? Então, eu só tenho um passado para contar. E aí, eu tenho dito muito no IPFEM que 2020 é sobre construir uma história, né? É sobre ter uma história para contar. É. Então, e o IPFEM está tendo uma história para contar, a Feminologia também. Como disse uma conselheira nossa, do nosso conselho consultivo, ela disse: você acabou de me provar que o seu negócio social para de pé. Porque a moeda do empreendimento social é sobre impacto social, não é quanto dinheiro volta do que eu invisto em você. É sobre o impacto social que você gera do dinheiro que eu te dou. Então ela disse: você tem moeda. E eu não sabia que eu tinha moeda. Ah, E é alguém que está no meio, né? Então, 2020 está sendo um ano incrível para quem está assistindo a gente em 2020 e em 2021, porque isso vai ficar disponível, né? Depois, acho que esse é um conhecimento muito atemporal, mas acho bom a gente ter esse recorte ultramoderno em 2020, porque eu também costumo dizer que, ao invés de você ficar tentando descobrir quem você pode decidir construir quem você quer ser. E uhum, nessa você hum. esbarra com a sua essência, né? Aquela coisa que eu acho que era o Michelangelo que dizia que eu só tiro do mármore o que não é Davi. Me lembrou essa frase do Nietzsche me lembrou muito, né? Essa coisa do Michelangelo assim. Mas como que você enxerga, né, Davi, a Pietà? Ele fala: "Não, eu só tiro do mármore o que não é Davi". Então acho que é isso que a gente precisa empreender com a gente assim. Estou muito feliz de existir ao mesmo tempo que você. Que honra. Que bom. Ah, minha Muito querida, obrigada eu por acho que é uma isso. vez muito aqui, viu? É realmente um encontro, né? Agora, eu não vou poder deixar de falar essa coisa do corpo enquanto mito, né? Quando você Uhum. fala o que seu corpo te conta.
Isso é muito, nos meus quase 40 anos de fisioterapeuta, né? O paciente vem, antigamente, ele vinha com uma cartinha do médico, né? Uhum, Fala uhum, assim, ah, esse paciente ele tem uma coisa lá, tem uma cervicalgia, então ele tem uma dor no pescoço, eu falo para a pessoa lá na anamnese, uhum, igual, como é que você dorme, como é que você leva lá, uhum, né? E o que que te trouxe aqui? Meu médico mandou. uhum, E esses dias eu constelei uma pessoa que eu falei assim, qual a sua questão? Ele falou, ah, não sei, a minha massoterapeuta falou que eu tinha que fazer uma constelação. Então eu tô agendando com você. Você não quer perguntar para ela? Então, isso é uma coisa, é, né? Da pessoa, no caso no primeiro exemplo, às vezes a gente se identifica tanto com algo que não está tão bom que a gente acha que aquilo é normal. uhum. Então, a pessoa não conta a dor que ela tem, É, e quem né? sou eu sem a Ela, minha dor, né, Eliana? Quem sou eu sem a minha dor? bom, aí já é um problema um pouco mais profundo. Vai ter que marcar outra sessão. Exatamente. Né? A outra coisa, quanto a mito, é eu não vou ao médico porque a partir daí eu fico doente. Quer dizer, se eu entrar em contato com o que me dói, aí vai doer mesmo. E se eu sofrer, eu posso me desmantelar. E aí eu vou criar uma doença. Então, você sentir o que já acontece, você acredita que aquilo cria uma doença. Então é melhor eu Uhum. não olhar para isso. E faz com que isso vá se cristalizando e de um evento em diante, você e aquilo são uma coisa só. Uhum. Você claro? Sim, super, super. Né? Então, quando é claro, a gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente faz nossos trabalhos, né? Então, quando Uhum. vem alguém na própria constelação, que eu falo o que estar neste lugar causa no seu corpo, Uhum. né? Porque isso vai abrir porta para outros sentires e que não tem problema, porque a pessoa na sessão vai sentir passar, Sim. né? Para saber essa coisa do trânsito, do Nietzsche, Uhum. É isso aí. né? Muito Graças a bom, Deus. É, muito bom. é Nossa, eu isso. ficaria horas aqui, mas acho É, que por a gente tem que enquanto, chegar no final. acho que por enquanto tá super cumprido. Tô bem, bem satisfeita, assim, nutrida, com a sensação de que é isso. Fico muito feliz de ter alguém com. Tem uma coisa sua, muitas coisas suas combinam com a gente, mas tem uma coisa que você fala que é assim: vamos partir da ciência, vamos partir da biologia, vamos partir desse corpo, né? Dessa densidade, entender como é que esse músculo funciona, né? Acho que isso cria muitas pontes, acho que isso tira da frente o concordo-discordo, que é uma coisa Sim. que a gente tenta esvaziar o tempo inteiro, né? Aqui no IPFEM, na feminologia. E a gente olha para um lugar que é um lugar de compreensão e entendimento. E depois a gente pode construir o pensamento crítico, se concorda ou se não concorda, né? Com alguma coisa. Então, acho que por enquanto foi um excelente ponto de partida. Estou muito animada com o que a gente vai produzir, vai fazer. Tomara que essa coisa de pandemia acabe logo para eu ir visitar você no litoral. Já, a pessoa já se Nossa, convidando, né? nem fale, Pessoa nem já se não, convidando. nem fale essa coisa, os nossos retiros, né? Aqui Isso, pertinho da minha sala. isso. Então, já É, pensando nos retiros e todos, né? Que eu acho que a gente vai se juntar e vai fazer uma coisa muito bacana. E você traz esse lugar do corpo com muita propriedade. E isso era uma coisa que eu tava buscando muito, assim, porque, como eu falei para essa parte, eu sou autodidata. E eu queria muito encontrar alguém que ancorasse. E você fala dessa coisa de ser muito aérea, né? De estar muito em outro lugar. Você é uma das pessoas mais aterradas e com uma das melhores qualidades de presença que eu conheço, assim. Então, fico muito feliz de ter esse tema com você aqui, tá bom? E ouvindo aqui, isso, eu falo assim, não, então acho que eu trabalhei direitinho para me aterrar. super, 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 porque tem um encadeamento de pensamento, tem um argumento, tem uma entrega que a gente sente quando tá aqui.
né? Que bom. Então, quero te agradecer. Para quem está vendo ou ouvindo a gente, bom, procura na plataforma, tudo que tem o nome da Eliana, que vocês vão achar. E muita coisa boa vem por aí, né? Encontro, aula ao vivo. Nossa, a gente ainda vai fazer muita coisa, que a minha ideia é casar, que eu caso, né? Sabe que eu fico casando, assim. Meio que nem a Alice Taylor e o Fábio Júnior. Eu fico casando, assim. Eu digo que estou solteira até o próximo casamento, né? Então, espero que a gente Isso é ótimo. seja, enquanto for bom, né? Enquanto for gostosinho, espero que estejamos juntas para entregar tanta coisa para o mundo. Obrigada, viu, Eliana? Já estamos, né, Ana? Eu agradeço demais poder ter esse lugar para eu falar, para eu ter voz, Sim, que né? bom. E me sinto muito, assim, muito potente, Isso, né, em falar no lugar que me cabe. Eu falei assim, ótimo, aqui que eu quero estar, né? E ótimo. com todos vocês, com todos que estão aqui, Sim, a gente, porque agora a gente nesse mundo quântico é, que é, sabe e sente e vê, é, né? Que essa questão completamente. temporal, ela é do nosso universo cronológico, Isso, né? E mesmo a gente não tendo se encontrado pessoalmente ainda, a gente está aqui nessa nossa união, né? a gente já Cada se um que sabe. chega também entra nessa união. Exatamente. Essa coisa da gente ficar conversando vai ficar dando gancho, né? Eu tenho uma tatuagem aqui, uma das minhas tatuagens, essa que tá aqui no pulso, ela fala em inglês que eu não nasci para caber, né? Ah, E foi a tatuagem que eu fiz quando eu decidi transicionar a carreira, sair do mundo corporativo. ah, E aí, quando eu digo que eu não nasci para caber, é muito interessante, né? Porque eu não sosseguei enquanto eu não construí um lugar que me coubesse. E aí você usou esse termo agora e me conectou muito com esse meu pensamento, né? é isso, Ana. Tá bom? Acho que falamos tudo por hora. Cabemos. Um beijo. Bem-vinda aqui.